Bom dia, bom dia, bom dia, Rosilene, bom dia, gente. Vamos entrando, falando de onde vocês são, dedinho na tela para o TikTok chamar mais gente aqui. Vamos aproveitar para quinta-feira. Essa semana foi bem corrida. É a primeira live da semana. Não. Aqui às vezes o batidão fica tenso. Dedinho na tela para chamar mais pessoas. Bom dia, bom dia. Vamos falar um pouco de medo, ansiedade, do quanto que é útil os nossos sentimentos. Bom dia, bom dia. Vamos dar dedinho na tela para o TikTok chamar mais gente. Vamos falar de ansiedade, de medo de uma forma geral. E o quanto que isso nos é útil ou não, o quanto que isso emperra a nossa vida. Bom dia, bom dia. Olha quanta gente. Bom dia, Elton, Eulia, Conexão, User. Os users podiam colocar o nome, né? Para que aí a gente fica mais fácil de identificar, às vezes nos comentários e tal. Bom dia, gente, dedinho na tela. Não vamos economizar dedinho na tela, não. A gente está acostumado aqui no TikTok, né? Vocês, bom dia, Flávia, bom dia. Aqui no TikTok, quando eu tenho um tempinho, eu sempre visito a live dos amigos. Bom dia, Karina, bom dia. Deixa eu aproximar aqui que eu consigo ver melhor. Dedinho na tela para o TikTok explodir. Eu não vou riscar o meu rosto, não vou ficar fazendo batalhas, porque aqui a minha proposta de live é que a gente traga para consciência um pouco das nossas dificuldades emocionais e corporais e o quanto que as plantas medicinais, as terapias, nos ajudam para lidar com isso. Então é uma live um pouquinho diferente. Mas eu preciso do empenho de todos, no sentido de bastante dedinho na tela aqui, dedinho na testa, pra fica dando tapinha assim na minha testa, pro TikTok explodir o fofurômetro. E é uma live igual às outras, para que a gente suba no ranking semanal não vai dar, né? Porque é a minha primeira live da semana, mas que a gente consiga também contribuir com as pessoas estressadas, ansiosas. Às vezes a gente não enxerga a luz no fim do túnel. E com a terapia, com várias ferramentas, é possível viver melhor, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, muita gente entrando, bom dia. Todos bem? Bom dia José Júnior. Estão todos bem? Bom dia, Adna, bom dia, gente. Dedinho na tela pro TikTok explodir o fofurômetro. Essa semana eu atendi bastante. Obrigada, José, obrigada. Que bom que está bem. Essa semana eu atendi bastante pessoas com medo. E eu gostaria hoje de falar minha contribuição a respeito da visão holística e sistêmica, um pouquinho química, a partir do medo, tá? Quem se sente medroso aqui? Quem fala, nossa, não consigo algumas coisas. Mas, na verdade, o medo ele é útil na dose certa. Quando a gente tem um pouquinho de medo,
aquela ansiedade, por exemplo, antes de falar em público, antes de falar numa reunião, antes de começar a aprender algo novo, nos é útil. Porque essa alteração corporal, porque o medo dá até, faz a gente até ficar rubro, não é verdade? Bom dia, José Raimundo, bom dia. Gente, dedinho na tela. Vamos ver se a gente consegue os 5K de curtidas. Eu estou com 1K. Vamos ver se a gente consegue 5K de curtidas. Só um dedinho. Não é nada, né? Eu tô vendo live aqui que tem 1 milhão de dedinho na tela. Mais aquelas lives de riscar o rosto e tal. E não é essa a proposta. Mas terapia também tem seu lugar ao mundo, né? Então, o que que acontece? O medo, ele faz com que o nosso corpo ele fique mais antenado. Quando a gente, por exemplo, vai dar uma palestra, vai falar numa sala de aula, vai dar alguma instrução para a equipe do trabalho, o medo, ele nos é útil, porque ele faz inclusive que o nosso pensamento, o nosso raciocínio fique mais rápido. É essa alteração química que dá até calor, a gente dá até calor, faz com que o nosso pensamento ele fique mais rápido. Mas a questão é que quando a gente não consegue controlar este medo, que o medo paralisa. Aí que é problema. Bom dia, Adna, que tá colocando bastante curtidas. Gente, faz igual a Adna aqui. Bastante dedinho na tela. Vamos ver se a gente consegue no 5K de curtidas. Bom dia a todos. Então, o nosso emocional ele trabalha de uma forma, quando está em equilíbrio, para nos ajudar, para nos proteger de perigo. E é esse medo que nos protege de perigo. É este medo que faz com que a gente pense mais rápido na situação de luta e fuga diante de um perigo iminente. Mas quando o medo nos paralisa, não é? Quando o medo nos paralisa, a gente não consegue imaginar qual será o próximo passo. E aí, sabe quando a pessoa se assusta e fica diante de um carro que ela não consegue pensar se ela pula, se ela fica estática ali, espera o carro chegar, se ela volta para trás. É o medo que paralisa. Bom dia, Mauricele. Bom dia, gente. Bastante dedinho na tela para a gente chegar nos 5K de curtida. E quem é a primeira vez aqui? Quem está chegando a primeira vez? Eu estou falando de medo e o calor hoje está bem abafado aqui. Bom dia. Então, essa questão do medo, essa questão corporal, porque a adrenalina do momento de medo faz com que, e agora? Eu pulo, eu volto para trás, eu espero este carro chegar, e essa decisão precisa ser tomada em frações de segundos. Essas frações de segundo que você não pensa, você simplesmente age, que te salva a vida. Não é verdade? Alguém já passou por uma situação tensa? Às vezes, quando a gente vê alguém sendo atropelado, uma criança prestes a cair, que aí a ação ela é tão rápida, você não para e pensa, olha, eu vou fazer agora. Não é verdade? Olha, Recife, que legal, Graça, que legal. Bom dia, gente. Bastante dedinho na tela para subir a live. Então, este medo, ele é útil para nos defender e defender quem nós amamos.
este medo, olha, Camboriú, que legal, ai, isso é muito legal, hein, Mauricele? A minha sogra mora em Florianópolis, na verdade, São José. Final do ano estarei aí pertinho. Então, o que que acontece? Essa reação química, ela não pode ser de forma que nos impeça de cuidar da nossa saúde. Ela precisa estar adequada. Mas aí, mas por que que eu paraliso? Por que que quando eu preciso falar em público, quando eu preciso dirigir, eu paraliso? E esta paralisação, na verdade, é o fato de que nós não conseguimos pensar. Não se pensa direito, não é verdade? Então, algo que é útil, algo que é para que nos proteja, na verdade se transforma num problema. Algo que seria para nos defender, proteger, causa um problema. Da onde vem este problema? Esta paralisação. Geralmente, como é a origem da ansiedade, quem sofre com ansiedade aqui, escreve aqui eu. Quem sofre com ansiedade, escreve aqui eu. Todo mundo sem ansiedade aqui? Oh, beleza! Ah, não, a Cleusa. A Cleusa, a Adna. Ansiedade é algo que também nos paralisa na vida. Ana Clara. Gente, bastante dedinho na tela. Olha, já estamos no 3K. 5K foi pouquinho, né? Eu fui tímida. Vamos falar em 10K então, para as curtidas aqui da plataforma. Então, essa questão da ansiedade, ela é altamente paralisante. Altamente, porque se libera uma química, na hora que você entra num modus operando da ansiedade, ela te paralisa. No sentido que a sua clareza mental, quem vive isso conhece, a sua clareza mental vai para o espaço. Você não consegue pensar de forma rápida, você não consegue, escolhe amarelo ou azul. Então, assim, escolhe A ou B. E você fica. E não consegue processar a informação do que é melhor, A ou B. Então, fica. Isso é uma enxurrada química. O que aconteceu? No seu processo de ansiedade, no seu processo de medo, ocorreu uma enxurrada química, uma liberação química, e essa liberação química, ao invés de te dar clareza de pensamento na questão fuga ou luta, do tipo eu preciso reagir e qual a melhor forma para reagir neste momento. É como se aquela resposta não viesse. É como se lá na infância, lá na primeira infância, você decorou um texto ali para falar na frente da sala de aula, e na hora que você se viu com todas aquelas pessoas na sua frente, te faltou palavra. Simplesmente é como se o teu computador ficasse travado ou entrasse em tela branca. Alguém já viveu isso aqui? Da onde vem isso? Da onde
vem essa questão de não conseguir, porque é uma dificuldade de reação a momentos de estresse, a momentos de perigo eminente. Da onde vem essa paralisação? Alguém tem uma dica, vamos dizer assim? Tudo é um processo químico, né? Quem está aqui há mais tempo sabe que tudo é uma resposta química. Às vezes uma resposta química inadequada, mas no final das contas, tudo é uma resposta química. Estamos falando de medo, de ansiedade, o quanto que o medo nos é útil se está equilibrado ou nos atrapalha. A mesma coisa da ansiedade, um resuminho. Quando temos um perigo eminente, é esta ansiedade, é este medo que faz uma liberação química e o nosso cérebro é capaz de tomar uma decisão em questão de segundos, em fração de segundos. Aquela questão de que o carro está vindo, eu pulo, eu volto para trás, o que eu faço? E se você ficar paralisado, se você ficar paralisada, o carro vai te atingir. Então, o quanto que nos é útil o medo, essa ansiedade frente a situações de perigo, porque isso nos dá clareza mental para fazer assim. Bom dia, Fê. O TikTok não te avisou, né? Que eu estava aqui. Bom dia. Então, essa questão do medo, ele é muito útil. Essa ansiedade, ela é muito útil na questão química cerebral de você parar e falar: opa, eu preciso reagir e qual é a melhor decisão diante deste perigo. Mas não é lento assim, é como que o carro está vindo e você precisa decidir. Ai, 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 eu pulo, eu volto para trás ou eu fico paralisada? O carro está vindo. E isso é em questão de segundos que você tem que decidir, falar, eu vou pular, eu vou voltar para trás, eu vou abaixar, deitar no chão que ele vai passar. É segundos. E isso nos é útil. O bebê que está prestes a cair da cama, você não vai ficar, ai, será que eu pulo? Acho que ele não vai se machucar, tem almofada ali, não tem almofada, a cama é alta. Não é lento assim, eu preciso pegar este bebê antes que ele caia. É fração de segundos. Fração de segundos. O cérebro, ele faz uma química rápida e para que você tenha clareza de pensamento. Alguém já viveu alguma situação de que diante de um estresse você teve mais clareza de pensamento ou ficou paralisada? Isso é muito importante. Às vezes você fica paralisado, é alguém de fora que está vendo o perigo eminente, vai lá e te empurra. Também acontece muito isso, ou te puxa, o perigo, e te puxa, e você, nossa, eu nem vi. Acontece muito isso também. Bom dia, Léo DCA, Dalva, Celeste, sejam todos bem-vindos. Dedinho na tela, eu tinha colocado uma meta de 5K de curtidas, mas é muito pouquinho. Vamos colocar 50K de curtida, vai, porque a live só está começando. Não é uma live que eu vou ficar aqui dançando, não é uma live que eu vou ficar gastando tempo, vamos dizer assim, escrevendo o nome na tela dos presentes que recebo, nada disso. É uma live para a gente trazer para consciência as nossas dificuldades, porque a partir da consciência nós fazemos novas sinapses cerebrais e esses novos caminhos cerebrais
abre o leque de novas possibilidades. Por que é muito legal quando a gente muda o caminho do trajeto da escola, a gente altera o caminho para o trabalho, para a igreja, para o supermercado, não senta no mesmo sofá toda a vida, porque o hábito ele vai engessando, o hábito no sentido da rotina, vai engessando o nosso cérebro. Pequenas alterações no local da mesa que você senta, o jogo de prato, o local do sofá que você senta, você permite novas conexões cerebrais e essas novas conexões cerebrais faz muita vantagem na hora que você precisa dessa informação da fuga e da luta. Trabalha no ponto por exemplo, tenho que trabalhar no ponto de dirigir. Não entendi, Mauricelli. Bom dia, que segue para todos nós. Bom dia, Aparecido, bom dia, tá? Então, assim, quando a gente altera o nosso trajeto na rua, quando nós alteramos o lado da calçada, precisamos alterar a nossa atenção, porque quando você vai sempre no mesmo caminho, fica muito no automático, e este muito no automático não é legal para o nosso cérebro. Esse muito no automático é o que faz acontecer os acidentes. Vira e mexe, agora com a pandemia não, mas era muito comum informações do tipo: nossa, eu esqueci de tirar o bebê da cadeirinha, porque aconteceu alguma coisa, atendeu um telefonema, foi no piloto automático e simplesmente esqueceu o bebê na cadeirinha do carro. E é por isso que os especialistas sempre falam: deixe a bolsa, a maleta ao lado da cadeirinha, e a cadeirinha sempre do lado ao contrário do motorista. Por quê? Porque o motorista, quando ele vai pegar a bolsa, ele olha e ele vê a criança na cadeirinha para evitar acidentes. É por isso que o nome é acidentes. Precisamos ter atenção para evitar acidentes, certo? Não estou falando para o emagrecimento especificamente, Simone. Amanhã eu posso falar de emagrecimento, tá? Hoje eu estou falando de medo, de ansiedade, que foi um tema muito recorrente nessa semana aqui no meu atendimento, tá? Então, estamos falando de um modo geral de medo e de ansiedade que te ajuda a compreender questões de emagrecimento. Mas podemos falar de emagrecimento amanhã, tudo bem? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de algumas alterações. Vou dar uma pequena pincelada, Simone, na questão do emagrecimento. Você precisa colocar pequenas alterações de hábitos. Pequenas alterações de hábitos. Por exemplo, Fúvia, eu não suporto pimenta, mas de vez em quando, principalmente no almoço, você não vai deixar para colocar algo estranho na sua dieta no jantar, você sempre faz isso no almoço e você coloca um pouquinho de pimenta, não na comida toda, mas num pedacinho ali, para que aquilo libere uma química quente, e essa química quente para facilitar derreter gorduras. Ontem eu farei um vídeo. Ontem eu voltei a fazer o exercício em casa porque uma rotina muito puxada, eu não estava conseguindo sair de casa para exercícios. Então voltei a fazer o exercício em casa, que é no YouTube.
no início é tudo muito difícil. É a mesma coisa dos hábitos do medo. Por que eu estou dando essa pinceladinha aqui? O nosso cérebro ele está acostumado a uma conformação. Fazer apenas essa transformação é muito difícil no início. E se nós ficarmos assim, alterando com frequência, o nosso corpo ele vai ganhando também mais flexibilidade e plasticidade cerebral. O que é essa plasticidade cerebral? Ó, tem alguém me chamando de moça bonita, o coiote. Um bom dia para todos. Simone, bom dia. Gente, dedinho na tela. Eu falei 50k de curtidas, 50 mil Ks, né? 50k de curtidas, 50 mil Ks, não. 50k de curtidas, estamos no 6. Então, dedinho na tela aí, como se eu estivesse na batalha. Uhul, vamos lá! Mas não é o foco da nossa live, mas para as métricas do TikTok, isso é importante mesmo que eu não esteja aqui rabiscando o meu rosto. Tudo bem? Bom dia, Ed, e sempre água. Uma pessoa que não bebia água, só bebia refrigerante, água saborizada, teve um dano renal. E um dano renal severo aqui do meu consultório, onde até emagreceu, mas teve que rever. Bom dia, bom dia. Teve que rever. E aqui é sobre saúde, construção de saúde, Vive. Ansiedade, medo. Estamos. Algo que a gente sempre possa aprender, isso é verdade, Mauricelli. É uma construção de saúde, de conhecimento, de desenvolvimento terapêutico, desenvolvimento humano, para favorecer a nossa qualidade de vida. Então, vamos falar de plasticidade cerebral, que também serve tanto para ansiedade, como também serve para um sintoma da ansiedade, que é a dificuldade de emagrecer, tá? Essa plasticidade cerebral. Então, uma pessoa, entre aspas, com o hábito de não beber água. Eu não gosto de água adulto, né? Já adulta. Eu não gosto de água, eu só bebo refrigerante, água saborizada, água de bolinhas. A pessoa até brincava, vai, eu só bebo água de bolinhas que faz cosquinha no nariz. Até um ponto, depois dos 40 anos, o corpo é outro corpo por alterações metabólicas e saúde é construção. E essa pessoa, ela teve um dano renal severo. Os rins estão começando a paralisar. E algo que era muito difícil para ela, de alterações de hábitos enquanto estava construindo saúde ou perdendo a saúde, agora tem que fazer na marra. Porque é uma escolha de vida. Ou eu faço essa alteração de rotina, ou eu vou colher os frutos que não estão agradando muito. Não estão agradando muito. Obrigada, Sônia, compartilhando a live. Muito obrigada. Gente, dedinho na tela para a gente chegar nos 50k. Vamos ver como que fica aqui o meu ranking semanal. A primeira live da semana, que essa semana eu não consegui. E amanhã a gente vai falar sobre emagrecimento. Mas o que essa plasticidade corporal, essa plasticidade cerebral, se formos rígidos com tudo, se o nosso pensamento é sempre rígido no sentido daquela pessoa que não aceita sentar na outra cadeira na mesa do jantar em família, aquela pessoa que não aceita
tomar água se não for no copo, igual eu tenho a minha caneca preferida, mas se alguma visita, alguém vem e bebe na minha caneca, está tudo bem. Hoje eu não estou com a minha caneca preferida. Olha, quem me conhece há mais tempo, quem está aqui há mais tempo? Qual que é a cor da minha caneca preferida? Que sempre está aqui na live. Não é essa branquinha, não. Quem está aqui mais tempo? Quem reparou? Rosinha, Fê. Sim, a minha caneca rosinha. Eu amo aquela caneca. Mas estava suja já, meu terceiro café da manhã. Eu estou em jejum intermitente, então eu só bebo café. O meu primeiro café é com a água mais quente, com um limão espremido. Comecei agora, não faço sempre, faço 20 dias, depois eu volto para o meu café normal, sem açúcar mascavo, sem xilitol, sem estévia, sem doce nenhum. Um limão espremido, água e café solúvel para ativar a nossa química corporal. Fúvia, isso é horrível. No começo é horrível, no começo não é muito gostoso não, mas gente, é hábito. Café sem açúcar é hábito. Na primeira semana é sofrível, sofrível, mas você se acostuma e se educa. É mais do que se acostumar o que é ruim, porque não é ruim, nós que estamos muito adaptados ao açúcar. Então, quando você toma o café sem açúcar, você se reeduca, olha a palavra que eu estou usando, se reeduca para perceber o açúcar do café. Porque o café tem açúcar, a gente não precisa de um café melado. A Fê toma café sem açúcar também, mas não coloca limão. Mas eu tenho um propósito, que eu ganhei uma viagem, e gostaria de eliminar uns quilinhos para esta viagem. Eu tenho um propósito. Então, se eu tenho um propósito, um objetivo, eu tenho que fazer por onde para conseguir o meu objetivo. Se eu ficar, poxa, eu ganhei uma viagem, queria tanto me sentir melhor, né? 45 anos. Dá uma ajudinha na natureza, né? Aí voltei com exercício em casa, pelo YouTube gratuito. E o café com limão de manhã e no almoço a cúrcuma, pimenta do reino. Eu uso também o açafrão, o coloral, desculpa, a cúrcuma é açafrão também, os dois pode ter o mesmo nome. Então, cúrcuma, o coloral, o urucum, a pimenta do reino e louro em pó, para desinflamar o corpo. Entendeu? São pequenos objetivos. Quando eu tenho um objetivo, eu tenho um objetivo. Gente, dedinho na tela para a gente chegar no 50k. Estamos no 8.2. Então, por que eu estou falando isso? É a questão da plasticidade cerebral que nos ajuda a ter essa força dos pequenos objetivos, das alterações de pequenos hábitos, e faz com que numa hora de perigo, simplesmente o teu cérebro faz uma química que aí você tem substância para eu pulo, eu volto para trás, o que eu faço? E outra coisa, vou dar um exemplo da questão da substância cerebral. Você foi convidada para dar uma palestra, um exemplo, sobre a sua área. Mas faz muito tempo que você só está na rotina da sua área. Sala de aula. Ai, Fúvia, eu dou aula há 30 anos. Aí você foi convidado para dar uma palestra. Se
se você, antes da palestra, geralmente um dia antes, na noite anterior, se você não faz pequenos apontamentos do começo, meio e fim da sua palestra, que é uma organização, começo, meio e fim. Na hora que você não está acostumado, é um exemplo, você não está acostumado a dar palestras. Então, na hora que você, a sua primeira palestra, na hora que você se vê com aquele auditório lotado, você não terá substâncias, o roteiro, você não terá substâncias cerebrais, um roteiro, um checklist, um passo a passo para desenvolver a sua palestra. Você não tem da onde tirar. E se a sua ansiedade, se o seu medo te paralisa, aí danou. Aí a sua palestra provavelmente será um fracasso. Por quê? Além de não ter preparado um roteirinho, pequenos apontamentos. E também não é decorar, não. Porque se você decora, na hora que você se vê numa situação de perigo, você vai alterar alguma coisa ou vai ficar paralisado. É a mesma coisa quando... Eu vou dar um exemplo muito fora da questão aqui do tema, mas vocês vão me entender. Vocês vão me entender. Eu sou do interior, tá? É uma historinha da minha vida. Eu sou do interior de São Paulo. Há mais de 20 anos atrás, quando não tinha o WhatsApp, a gente conversava pelo orelhão, não sei se vocês são dessa época. Gente, dedinho na tela que a gente não chegou nem no 10K. E eu tô falando de 50K hoje. Então, quando eu fui fazer faculdade na Federal do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, já era borbulhante. E eu da roça, né? Teoricamente da roça, sem ter saído de casa. E no meu primeiro mês de Rio de Janeiro, eu estava no ônibus, né? Muito magrinha, sempre de rabo de cavalo, óculos, eu uso óculos. Um rapaz começou a fazer feiura do meu lado. Aquele medo me paralisou. Eu não tive resposta cerebral, isso há mais de 20 anos atrás, que eu sou formada há mais de 20 anos. Então, eu não tive substância cerebral para... O que eu faço? Sabe aquela coisa, meu Deus, o que eu faço? Eu nunca vi isso na minha vida. E essa é dessa época. E assim, o medo me paralisou. Aí eu demorei muito tempo, assim, uns 2 minutos para pensar, vou falar, bem meninota, né? Vou falar com o cobrador. Aí levantei, o homem levantou atrás de mim. Aquilo, meu Deus, o que eu faço? Fui, falei com o cobrador não, me viu assim, era muito da roça, gente, vocês não têm noção. Aí ele, fica aqui, que uma hora ele vai ter que descer. Olha, esse homem não descia, ele me perseguindo. Eu fui até o ponto final do ônibus, voltei, fui umas 2 vezes. Quando chegou no ponto final, assim, que o ônibus ia desligar, aí ia pra garagem. O cara, ó, na hora que que a gente vai pra garagem, você espera. Eu fui pra garagem, porque o homem aí teve que descer. Então, assim, já era mais de 10 horas da noite, eu cansada da faculdade, que é integral. E eu trabalhava na faculdade também, na Federal. Aí, depois eu esperei na garagem também com risco, né? Porque, infelizmente, lá uma menina sozinha, num ambiente puramente masculino, de noite, sem conhecer ninguém, é um risco eminente. Mas porque eu não tive substância
para me defender. O que é essa substância para defender? Olha que interessante essa história. Quando eu fui dar aula na Federal do Espírito Santo, já morei no Espírito Santo, uma aluna falou para mim que teve uma época de um tarado da moto lá na cidade. Aí ela falou, ela contando a história que o tarado lá da moto perseguiu ela, e quando ela estava muito perto, ela se fez de doida. Ela falou, Fúvia, eu gritei, aí eu falo, né, como se não tivesse amanhã. Ela falou, a minha mãe, olha que interessante essa questão de ter substância para na hora do perigo você acessar. Ela falou, a minha mãe sempre me ensinou que diante de um perigo que eu não tenho força, por exemplo, uma pessoa mais forte do que eu num carro, para gritar como se não tivesse amanhã. E ela começou a gritar, o rapaz da moto se assustou e ela foi embora. Então eu, com mais de 30 anos, fui aprender a reagir a esses momentos de perigo. E hoje eu tenho uma filha, eu ensino a minha filha. Às vezes ela começa a gritar demais e fala assim, Maria, não precisa gritar demais. A gente grita assim quando estamos em perigo. O dia que você se sentir em perigo, aí você grita assim, como se não tivesse amanhã. Então, eu já estou, não estou falando qual é o perigo para ela. Assim, o dia que alguém te incomodar, que você sentir que você está... Ela só tem 4 anos. Eu falo isso para ela desde quando ela tem 2 anos. Se alguém chegar a te incomodar, grite, 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 grite. Então, eu estou dando substância para o cérebro dela reagir na hora do perigo. Quando eu vou atravessar a rua com ela, eu falo, olhe para os dois lados. Veio um carro correndo, eu falo, olha para primeiro qual que é o lado mais perto. É mais perto você atravessar a rua ou você voltar? Porque às vezes a gente acha que é mais fácil atravessar a rua, mas estamos muito mais próximo de onde saímos. Mas por não refletir sobre isso, por achar que isso é tudo automático, se nós não vemos num filme, se ninguém falou com a gente, se não faz parte da nossa vivência, se nunca ninguém conversou com a gente sobre algum assunto, nós não temos substâncias para reagir de forma rápida. Agora, como você já tem uma percepção do tipo, não, porque é rápido, o teu cérebro é muito rápido, é fração de segundos. É mais perto eu atravessar ou eu voltar para onde eu saí? E são coisas que nós não pensamos. E nós não ensinamos as crianças a se defender. Diante de um medo eminente, o que a criança faz, o que o adulto ainda continua fazendo? Paralisa. Que foi o que aconteceu comigo. Diante daquela situação horrorosa que eu não consigo nem expressar o que eu senti na época, mas altamente paralisante é o que eu faço. Eu não sabia o que fazer. E se eu tivesse essa informação do tipo grite, eu teria gritado, porque é uma resposta rápida. Mas como eu não tinha subsídios daquilo, eu não sabia o que fazer. Percebe? Isso é para a nossa vida. Fúvia, mas o que tem a ver o emagrecimento diante disso? O emagrecimento diante disso é você começar a olhar as coisas que você quer para dar substância para o seu cérebro. E não coisas absurdas. Não quero ficar extremamente magra, mas mire um corpo que você quer, que tem mais ou menos com o seu biotipo físico, mas daquilo que você quer atingir,
para dar substância para o seu cérebro, deixa ou no celular, ou você imprime, coloca na porta da geladeira, bom dia, para dar substância para aquilo. Mas isso a gente vai falar, metas reais, lógico. Isso a gente vai falar amanhã. Vamos falar amanhã de emagrecimento. Mas qual é a questão? Bom dia, Eliana. Gente, dedinho na tela, atingimos os 10K. Será que a gente chega nos 50K antes das 9h20? É uma meta fora da realidade, será? Qual que é o intuito desta live? Esta live não é uma live que você vai lá, uhul, vamos escrever, recebi presente. Hoje eu não recebi nenhum presente, mas tudo bem, faz parte. Eu vou escrever o nome aqui. Mas para o TikTok é importante que eu também receba presentes. Percebe? Mas as pessoas estão viciadas em fazer a festa, em fazer a farra, em outro aspecto. Então, tá, gente, quem tiver aí uns diamantezinhos, um colarzinho, um óculos, um coraçãozinho, eu aceito, entendeu? É para educar a pessoa. Mas eu estou educando só na questão do TikTok? Não. A questão, o intuito, na verdade, da conversa terapêutica é para que num momento de perigo, num momento de necessidade, num momento de dor, você tenha substância para conseguir reagir àquilo. Porque senão o medo vai te paralisar. Quando nós endeusamos alguns profissionais, Melo Rego, não entendi, mas tudo bem. O algoritmo quer que a gente presenteie. Sim, é verdade, sim, é para os algoritmos. Então, assim, mas o dedinho na tela já me deixa feliz e o compartilhamento. Então, o que acontece? Quando nós endeusamos alguns profissionais, quando nós endeusamos algumas relações dentro da nossa vida, principalmente para a criança, quando a gente força a criança a cumprimentar, a beijar, a abraçar aquela pessoa que ela não se sente confortável, nós não estamos dando subsídios dessa criança se defender. E essa criança vai se tornar um adulto. E às vezes nós vamos em algum consultório, até médico, dentista, e nos sentimos desrespeitados, desrespeitadas, mas é tudo tão engessado, do tipo, nossa, mas ele é o doutor, que gera estranheza, a questão do... Quando eu falo assim, discuta com o seu médico. Quando eu falo discuta com o seu médico, por exemplo, você tem um tendão rompido. Aí você foi lá no seu médico, não, tem que operar. Você tem um joelho, não, tem que operar. Ei, calma. Escute um outro profissional, busque uma outra possibilidade, porque nem tudo é resolvido na faca. Nem tudo é resolvido de forma medicamentosa. Às vezes você tem uma úlcera estomacal, tá? E essa úlcera estomacal, você toma os óis da vida e tudo bem. Mas aí você não olha para a personalidade. O que é essa personalidade? Aqui eu sempre chamo atenção. O porquê o teu corpo reagiu de uma forma que machucou o seu próprio corpo. Você está sendo envenenado? O que é estar sendo envenenado? Algum alimento que você consome te danifica o corpo de uma forma bem direta? Por exemplo, quem é alérgico a leite, a proteína do leite, quem é alérgico a trigo, quem é alérgico a camarão, a quitina. Então, são pessoas, ao ovo, são alergias reais. E quando você vamos dizer assim,
fica de rotina, o trigo fica de rotina se machucando. Alguém aqui tem alguma alergia alimentar ou alguma dor física que incomoda? Escreve aqui, gente, se não for se expor, né? Se você não se sentir exposta, escreve aqui alguma condição de saúde, algum desafio de saúde que você tem na vida, tá? Praga é veneno? Não entendi o que essa questão de praga é veneno. Se alguém joga praga na gente, é isso? Então, assim, por exemplo, o trigo envenena alguns corpos. E a Simone tem fibromialgia. Eu já vou te dar o exemplo da fibromialgia, tá, Simone? Aquela pessoa, ela tem a Fê lá do leite. Então, essa pessoa, ela se vai consumindo com frequência o leite, o trigo, ela vai machucando o corpo, vai gerando inflamação, descamação celular e dependendo da rotina diária, tipo, eu tenho alergia a leite, como todo dia leite, me dói a barriga, me incha o abdômen, me dá urticária, mas eu continuo com leite. Não é inteligente. Mas eu nunca mais vou comer leite na vida? Escolha os momentos, numa festa, no final de semana, porque você está agredindo o seu corpo. Isso é o que eu chamo de você estar envenenando o seu corpo de forma externa. Mas os nossos pensamentos, o nosso modo de levar a vida também nos envenena o corpo, tá? Não sei se o Léo quis dizer isso, mas se praga envenena, o que envenena o nosso corpo, na verdade, é mais a nossa personalidade, o nosso modo de ver a vida. Fúvio, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho crise de medo, de pânico, que eu não consigo reagir a isso. Mas esperar que um comprimidinho, um comprimido lá do teu médico, faça todo o trabalho por você, você vai viver dependendo desse remédio e às vezes esse remédio vai chegar uma hora que não vai mais fazer o efeito. E como que a gente reage a isso? Eu vou dar o exemplo da Simone, da fibromialgia. O que, pela teoria sistêmica, isso eu já venho falando há muito tempo, hoje a ciência já está olhando para isso, porque fibromialgia não tem diagnóstico, exame laboratorial. Fibromialgia, antigamente, não muito antigamente, as pessoas falavam que era frescura, né, Simone? Você é dessa época que as pessoas não levavam a sério a sua dor? Então, o que acontece? A fibromialgia dói tudo. Aonde você encosta, dói. E quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa passa por um aborrecimento, vamos dizer assim, essa fibromialgia ativa, fica mais dolorida. Vou ver, mas da onde vem isso? Isso vem da tristeza, da falta, da sensação de não ter o colo da mãe ou de, em algum momento, não se sentir acolhido, principalmente pela mãe. Sim, sempre acham que é exagero, né, Simone? A dor do outro nunca é maior que a nossa, né? É muito interessante isso, né? A Lágina também tem. Então, Ágina, não coloca o roxinho chorando não, senão o TikTok derruba a nossa live. Só isso, não tem problema, tá? Então, o que acontece? Essa fibromialgia, lá na primeira infância, foi uma sensação de não ser acolhido, principalmente pela mãe. Quando precisou de acolhimento, ou que não teve a mãe mesmo ali presente, ou a mãe faleceu e sente muita saudade, foi abandonada, enfim.
Essa tristeza, ela se comunica, essa saudade se comunica, essa falta se comunica na pele, do tipo fibromialgia com dor e até mesmo dermatite atópica, aquela dermatite que não tem causa aparente. Mas isso lá no emocional vem da tristeza. Por que que o emocional faz essa resposta química? Porque tudo começa com a inflamação. A tristeza, a saudade, a raiva, ela começa inflamando o seu cérebro. Essa inflamação cerebral faz uma enxurrada. Tem vídeo aqui que eu falo sobre essa enxurrada. E lá no YouTube, Full Terapia também. E essa enxurrada química vai se grudar aonde tem fragilidade. Presta atenção no que eu vou falar. Fragilidade corporal. O que é essa fragilidade corporal? São as doenças do histórico familiar, são as doenças do histórico genético da família. Então, não é porque você tem aquela genética familiar, não é porque você tem aquela genética familiar que você terá a doença. A genética é só uma que te indica uma fragilidade. O que vai fazer você expressar a doença é o teu modo de vida. É a mesma coisa da obesidade. Fúvia, na minha família todo mundo é obeso. Mas você está, às vezes, obesa, não é porque a sua genética é de obeso, porque a sua casa é de obeso. A sua casa só tem comida engordante. A sua casa não tem o hábito do exercício. A sua casa não tem o hábito de ficar a semana inteira sem suco, sem refrigerante. Aí a gente põe logo a culpa na genética. Mas a genética, ela tem 30% de força. Os 70% de força restantes é do nosso hábito. Então, Fúvia, mas e essa tristeza que me dói? Você precisa buscar outros modos, outras possibilidades que tocam o teu coração. Eu não gosto de terapias esquisitas, eu não gosto de terapia Fúvia, que precisa tirar a roupa. A gente não precisa ir num terapeuta. Bom dia, Ângela. A gente não precisa ir num terapeuta e tirar a roupa ou ficar nos apalpando. Não, isso é falta de respeito. Mas algumas pessoas buscam isso e está tudo bem. Mas se você precisa buscar uma terapia que te acolhe. Mas o te acolher não é te deixar na zona de conforto. Pura e simplesmente é fazer você olhar para aquilo de uma forma diferente. Precisa ser dolorido? Não precisa ser dolorido, mas precisa de um esforço mínimo. Por exemplo, aqui na Full Terapia, qual que é o esforço mínimo? A pessoa marcar uma consulta, comparecer na consulta, marcar a consulta online, porque consulta online para fibromialgia, sim, para fibromialgia. Nós vamos lá na raiz daquela dor. A pessoa precisa, às vezes, caminhãozão aqui. A pessoa, ela precisa se permitir fazer um shiatsu, se permitir fazer um atsu, que é o shiatsu na água, se permitir, às vezes, uma terapia floral. Aqui eu sempre indico a terapia floral F-Core, que é o despertar, é o rosinha para fibromialgia, que é o despertar da alegria. Um tratamento com 4 vidros, não tenho aqui pertinho. Aqui, ó, é este daqui, para fibromialgia. É um tratamento com 4 vidros.
é o olhar diferente. Então, quando a gente se permite a novas terapias, o nosso caminho, a nossa plasticidade cerebral acontece. E qual é a vantagem dessa plasticidade cerebral? Qual que é a vantagem? Novos caminhos químicos. No final das contas, gente, tudo é química. Até um beijo, se a gente gosta ou não, é química, é pH ali que se encaixou e ficou bom, tá? Assim, o nosso Floral Ficó está com frete grátis pro Brasil inteiro. Então, o que é a fibromialgia? Aqui, a minha visão terapêutica é a dor da tristeza. Eu já vi vídeos aqui no TikTok de profissionais muito enrijecidos, vamos dizer assim, muito rígidos, de falar que é bobagem, que isso é besteira, mas não é besteira. Faz muito sentido e os resultados falam por si só. Quando a pessoa olha a fibromialgia a partir da tristeza, ela aquece o coração dela daquilo que faltou, que ela não precisa mais se machucar, ela se nutre com o floral lhe nutre este emocional a partir da vibração, porque tudo é vibração, aquilo para de doer. Ela desativa a doença. Ah, Fúvia, mas aí ela pode voltar a doer novamente? Pode, numa crise de estresse, numa decepção muito grande. Aí o que ela faz? Ou ela olha de novo com o floral, ela pode junto com o floral, porque as terapias são complementares. Não existe terapia alternativa. A gente precisa compreender que não existe terapia alternativa. E quando temos um desafio grande, a fibromialgia é um desafio grande. Aí eu sempre falo para a pessoa, está esperando o floral chegar em casa? Compra o cloreto de magnésio na farmácia, em cápsula. Porque eu tenho cloreto de magnésio em pó. Oi, minha flor. Oi, Mariana, você tá bem, minha querida? Tá bem? Tá. Mariana, eu vou falar. Você espera um pouquinho, depois eu vou falar a respeito da infância e da vida, tá? Eu vou encerrar essa live para te dar um recadinho amoroso, para te ajudar na vida, tudo bem? Espera 2 minutinhos, tá? Tudo bem também. Então, o que acontece, Simone, na fibromialgia, e a Adna também falou que sofre com fibromialgia? É a dor da tristeza. E se você fica enrijecida do tipo, ai que bobagem, eu não vou olhar para isso, ou isso te causa irritação, é porque lá no fundo, pode ter um fundinho de verdade. Tudo que aquilo que a gente escuta em terapia e nos irrita profundamente pode ser um caminho terapêutico. Pode ser. Mas às vezes nós não estamos prontos para olhar, para aprender a ter leveza, a ter doçura, a atingir a alegria. E está tudo bem. Aí você pode começar com o tratamento Bons Sonhos, que é para insônia e ansiedade severa. E ele tem tantos elementos para tratamento de traumas, como o elemento para tratamento da tristeza. Gente, é muito sucesso esse tratamento Bons Sonhos, tá? Então, o que acontece? A vida, ela é feita de escolhas. E o mudar hábitos não adianta, igual eu estava contando agora mais cedo, né? Ah, eu tenho um objetivo de uns quilinhos para o mês que vem. Aí, eu que faço esse remédio, sim, eu sou farmacêutica, doutora em plantas medicinais e terapeuta holística, tá? Eu não faço porque eu sou curiosa, não, é porque eu tenho muito estudo, estudei bastante para fazer algo que realmente ajude e existe desde 2005
O Floral Ficor existe desde 2005. Então a gente tem muitos resultados mesmo, tá? Sim, é um pouco difícil de fazer. E agora é uma indústria, né? É um produto de saúde. Então, é industrializado, tá? Mas com todo carinho, com todo amor. Então, o que acontece? Quando a gente tem um desafio de saúde e nós não colocamos nada diferente nesse desafio de saúde, por mais que você tome remédios, você não dá condições para o seu corpo de possibilidades de cura. E essas possibilidades de cura que eu falo, na verdade, é o silenciamento da doença. Não é uma cura de, eu nunca mais terei o gene para fibromialgia ou doer. Não, às vezes dói, de vez em quando vai te dar um gatilho, mas era todo dia, isso vai ficar uma vez a cada 5 anos. Sim, é verdade, eu tinha o cabelo vermelho e tirei sim. Eu vou tomando sol, meu cabelo vai ficando ruivo. Mas aí eu fui fazer um banho de luzes e ele ficou muito cereja. Eu passei talvez da idade de ter cabelo cereja, mas tudo bem. Então, a conversa terapêutica é isso, gente. Dar condições para o nosso cérebro de buscar solução. Se você pensa que a sua condição de saúde não tem solução, você está completamente certa. Eu vou ficar falando aqui, mas você fechou a possibilidade de solução. Agora, se você acredita que a sua condição de saúde tem solução, você também está certo. Mas não é uma solução mágica. Não é comprar um vidrinho, tomar um vidrinho ao invés de fazer o tratamento e um vidrinho vai fazer todo o trabalho de 30 anos de sujeira emocional aí dentro. Não, você precisa de um tratamento para fazer todo um trabalho para limpar a sujeira emocional de 30 anos. Esse vidrinho ele vai te ajudar? Vai te ajudar imenso. Pelo menos um mês, 20 dias, você vai dormir melhor. Mas ele vai limpar toda a sujeira que você acumulou por mais de 20, 30 anos? Não. Se eu tomo todos os dias, tem vídeo inclusive aqui da Maria Guilhermina colocando na minha água e colocando na garrafinha dela que ela também toma, tá? Eu vou começar a encerrar a live e quero dar um recado para os pais, para as mães e para Mariana, que tem 11 anos, tá? Na filosofia yoga, na logosofia, na antropologia, o ser criança, ele vai, a infância mesmo vai até os 7 ou 8 anos e meio. Então, assim, nós só temos 7, 8 anos para sermos realmente crianças. É a nossa primeira infância. E nessa primeira infância é quando acontece toda a sujeira emocional. Ou por despreparo dos pais, mais por despreparo, por também não curar o próprio coração. Aí o pai, o cuidador, a mãe tem um monte de ferida emocional e pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Eu sempre falo que o maior presente que uma mãe, que um pai pode dar para os filhos é se autocuidar. Quando você se cura, bom dia. Bom dia, Luciana. Quando você cura o seu coração, você sai da necessidade do estar sempre certo, você sai da necessidade da rigidez, do quem manda sou eu, porque respeito não se exige, respeito é construção, amor é construção. E na fase adulta, nós vamos entender que o nosso pai e a nossa mãe não foi perfeito, não são perfeitos, porque eles também têm feridas.
tá, Mariana? E lá na fase adulta, com 20, 30, 40 anos, nós começamos a compreender que, poxa, eu sou adulto e eu também tenho as minhas dificuldades emocionais e os nossos pais também têm. Não é porque o pai tem 70, 80 anos que ele deixa de ter as dificuldades emocionais dele. Fúvia, mas a minha mãe, o meu pai não sabe dar amor. É a história do milho e do feijão. O pai só tem milho para te dar, mas você precisa do feijão. Se ele não fizer terapia para plantar o feijão e colher este feijão para te dar, ele vai só te dar milho. E aí ele só te deu milho e você precisa de feijão, você precisa plantar dentro de você o feijão, com a terapia também, porque senão você só terá o milho que você herdou dos seus pais. Entendeu esse exemplo? E o que, que eu queria dizer assim? Então a nossa primeira infância desde a gestação na barriga da nossa mãe até 7, 8 anos deveria ser olhada com muito amor e zelo, sabe? Aquela assim, aquela florzinha delicada, amada, ser muito amada, muito respeitada, falar olhando nos olhos, ouvir quando a criança fala e dar colo, muito colo. O bebê chorou, pega ele no colo. Fúvia, vai ficar mal acostumado. Amor nunca é demais. Ninguém fica mal acostumado percebendo corporalmente que é amado e respeitado. Essa dor da fibromialgia é essa sensação de quando mais precisou, não teve. Às vezes você ficou lá chorando, chorando, chorando no berço e não consegue, não conseguiu ter esse abraço de acolhimento. Aí tudo doeu. Mas pra que assistir filme de terror? Ué, porque o cérebro, ele funciona como uma tela de cinema, Mariana. Você fica assistindo filme de terror, o teu cérebro não sabe o que é mentira e o que é verdade. Aí qualquer sombra, qualquer barulho esquisito, você vai entrar naquela memória química do filme, do susto, e aí você não consegue dormir. Então escolha só um dia para o filme de terror, assista mais cedo, não assista antes de dormir dá uns tapinhas assim na cabeça, toma um banho morno, toma umas gotinhas para liberar, tá? Então voltando ao nosso assunto terapêutico. A criança é criança até os 7, 8 anos. E tem famílias que querem apressar, vestem a criança de forma adultizada, com saltinhos, mini saia. Gente, a criança, para ser criança, só 7 a 8 anos. Depois ela vai ter 30, 40, 50 anos, 60 anos para ser adulto. Mas entre esses 7, 8 anos e 20 anos é uma pré-adolescência e adolescência. É o jovem, a propaganda do circo, gente. Moro no interior. Então, dos 7, 8 aos 14, 15, é ali adolescência e pré-adolescência, quando está acontecendo uma alteração química. E essa alteração química é muito estressante. Aquela questão da percepção do nosso mundo, a percepção de que lá na primeira infância poderia ter sido um pouquinho melhor, mas não foi, ou algumas mágoas, percebe? E depois, que é uma fase bem desafiadora, mas tudo é fase desafiadora, quem tem filho sabe. E depois dos 15 aos 20, tá? E aí, 33 anos, então até os yogis falam muito isso,
Até os 33 anos, nós vamos construir bons hábitos, boa plasticidade cerebral para lidar melhor com a fase adulta. Então, até os 33 anos é muito legal. A Mariana, o circo já foi embora daí? Eu acho que veio para cá então. Até os 33 anos, Mariana, que você vai estar o quê? Colocando na sua caixinha de ferramentas, várias possibilidades para ter uma boa velhice. Então, em vez de ficar aí assistindo filme de terror, você pode assistir como o cérebro funciona, você pode aproveitar enquanto é criança, vamos dizer assim, que você não tem obrigação de trabalho, ficar mais na rua no sentido de fazer atividades físicas, piquenique. Ah, Fúvia, eu não gosto de nada. Uma corrida, uma caminhada, andar de bicicleta, aprender ou andar de skate ou andar de patins. Tudo isso para fazer uma plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral, tá? Ai, que bom que você não gosta de filme de terror. Eu também não gosto. Ah, poderia gostar, mas só de vez em quando, vamos dizer assim. Então, por quê? Olha os adultos depois como é difícil ter o hábito do exercício, porque não foi construído na primeira infância e na adolescência. Então, precisamos lá nos jovenzinhos colocar para fazer atividade física, não com rigidez, não tudo. Ai, a criança faz tudo, faz futebol, natação, jiu-jitsu, kung fu, não. Vê o que ele mais gosta. Natação é importante, né? Aprender a nadar. E outra coisa que ele gosta. Mas para o corpo se acostumar, ter hábitos do exercício. Se esse hábito se esse hábito de exercício é construído depois na fase adulta, é mais fácil a construção de saúde, tá? A Mariana, aí a mãe obriga a criança a assistir filme de terror. Às vezes, como eu te disse, né, Mariana, uma pessoa ferida fere pessoas, uma pessoa curada cura pessoas. Às vezes você pode indicar com muita delicadeza, o meu perfil para esta mãe, pode indicar um floralzinho, pode dar um floral para a criança, para a mãe tomar junto, né? Sempre com muita delicadeza e muito respeito. Tudo bem, gente? A conversa terapêutica, ela é assim mesmo. A partir dela, essa live estará gravada lá no YouTube, Full Terapia. Tem todas as lives lá. Tem muita coisa legal no YouTube, Full Terapia. Amanhã estaremos falando sobre essa dinâmica do emagrecimento com dicas de plantas, dicas de chás, de sucos detox. Obrigada, gente. Meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Obrigada, Ângela. Então, assim, e também falar o aspecto emocional, a dinâmica emocional da dificuldade desse emagrecimento, mas não desse emagrecimento fora da nossa realidade, não esses corpos biônicos, né, como se fosse uma boneca Barbie, não. O nosso corpo como a natureza nos enviou, que é perfeito, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esses padrões de beleza aí. Tudo bem? Bom dia, outra Ângela, bom dia. Gente, e convida as pessoas, põe lá no grupo da família. A questão do emagrecimento, que eu vou falar amanhã, também é construção de saúde.
Não é só para quem precisa emagrecer, não, mas para quem tem condições de saúde específica que precisa desinflamar o corpo, tudo bem? E Adna e Simone, olhe a fibromialgia a partir do aspecto da tristeza. Lá na Full Terapia eu falo muito, tem muitos vídeos sobre fibromialgia, então vão lá, vão encher o cérebro de possibilidades, porque aqui ninguém é dono da verdade, é apenas possibilidades para aquilo que faz sentido para você ou não. E você já vou terminar, Mariana. Já tô terminando, tá? Se você precisar sair, pode sair. Tudo bem? Um beijo para você. A live começa 8 horas. Os dias, Léo, fica um pouco complexo. Agora, essa semana, hoje é a minha primeira live. Eu não consegui fazer semana antes, tá? Um bom dia para você também, Mariana. Mas amanhã, 8h05, eu tenho compromisso de estar aqui, né? Se não cair a internet, porque quando chove a internet. Tchau, um beijo para você. A internet cai sim, coisas de interior, mas se não tiver nenhum problema estrutural, físico, estarei aqui amanhã 8h05 para falar essa construção da saúde, puxando mais para o lado do emagrecimento. Tudo bem? Com sucos, detox, chá, essa questão desses chás malucos, o que isso acontece no nosso corpo, tá bom? Ai, a Maria Pazeto, que legal, e achei, poxa, legal. Essa live estará daqui a pouco, depois do almoço, lá no YouTube, Full Terapia, e amanhã convida a galera, que a gente vai falar de construção de saúde e de emagrecimento, de qualidade de vida, pele, né, o que fortalece realmente a nossa pele, mas dando um spoiler, na verdade, tudo começa na inflamação. E tristeza, raiva, mágoa, dor emocional inflama o nosso corpo, inflama o nosso cérebro. Simples assim. Um bom dia para vocês, um bom dia e até amanhã.